Evangelho de Marcos, o segundo do Novo Testamento, capítulo 10, versículos 35 a 45. Assim, eu vou estar lendo aqui e vou ler na Nova Versão Internacional. Os que encontraram, digam amém. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bem, nessa manhã nós vamos meditar nesse texto sobre o tema do poder de servir. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que abra o nosso entendimento. Pai Celestial, nessa manhã em que nos ajuntamos para celebrar o Senhor nas nossas vidas e para celebrar a confissão, a profissão pública de fé de queridos irmãos que após terem um encontro contigo, após terem tido conhecimento da tua palavra, decidiram de maneira voluntária, pessoal, espontânea, descerem as águas, te confessarem como Salvador e como Senhor de suas vidas. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, abençoar as suas famílias por intermédio deles, abençoar a cada um de nós que aqui está testemunhando esse momento singular de suas vidas. Nós te pedimos que a tua palavra, que estaremos meditando nessa manhã festiva, faça sentido para nós e que o teu Espírito Santo atue para aplicá-la nas nossas vidas. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Irmãos, o batismo, e eu imagino que todos vocês devem saber ou ter notícia desse fato, ele é a porta de entrada para a família de Deus na terra. É claro que muitos filhos de Deus, por razões diversas, eles se tornam cristãos, se tornam discípulos de Jesus Cristo, e eles, infelizmente, não têm a chance de serem batizados. Por exemplo, pessoas que adoecem e morrem rapidamente. Pessoas que sofrem um acidente trágico. Há também, nos nossos dias, como houveram em todos os tempos da história da igreja, pessoas que se convertem a Cristo Jesus e que são perseguidas por causa da sua fé, e por causa da perseguição são impedidas de realizarem a sua profissão pública de fé e de descerem as águas. Estas pessoas, mesmo sendo impedidas de descerem as águas, de professarem publicamente a sua fé, são crentes em Cristo Jesus, são servos de Deus. Mas em situações ordinárias, como a que acontece para a maioria dos cristãos, é pelo batismo que nós
realizamos, fazemos a nossa declaração de fé em Jesus, que nós assumimos o nosso compromisso com Cristo e que nós nos unimos à igreja visível. Porque não faz sentido para um crente em Cristo Jesus tornar-se cristão e não unir-se e não comprometer-se com a igreja local. E nessa manhã, nós temos aqui 11 irmãos que já se decidiram por Cristo e que vão declarar publicamente que amam a Jesus, vão declarar publicamente que dedicarão as suas vidas a Jesus. E nesse texto, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 35 a 45, nós encontramos Jesus anunciando o seu batismo na cruz do Calvário. Então, vamos pensar juntos aqui no que esta passagem nos ensina. Em primeiro lugar, nós devemos pensar juntos no que nós queremos. Se nós queremos o poder ou se nós queremos a cruz. Se vocês olharem aqui para o contexto dessa passagem, vocês vão descobrir que Jesus estava anunciando a sua paixão e morte. E num crescendo, ele dizia: o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Jesus começou a dizer isso com uma frequência impressionante. Mas algo interessante estava acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo estava anunciando a cruz, alguns dos seus discípulos estavam pensando em poder. Na verdade, alguns dos seus discípulos, inclusive o discípulo amado, estavam disputando pelo poder. O Tiago e o João queriam que Jesus os projetasse às mais altas posições possíveis. Veja o versículo 35, onde nós lemos o que eles disseram: queremos que nos faças o que vamos te pedir. E é maravilhoso a gente observar o Senhor Jesus Cristo na sua sabedoria e também na sua mansidão. Veja como Jesus interagiu com eles. Jesus apenas disse o que ele já sabia, porque ele era Deus. Ele perguntou o seguinte: o que vocês querem que eu lhes faça? Não é interessante? Ver Jesus interagindo dessa forma. Aqueles discípulos, totalmente obscurecidos quanto à obra da cruz, e só pensando em glórias pessoais, disseram, versículo 37, permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nada modestos, não é? Nós só queremos isso, Jesus. Queremos sentar ao lado do teu trono, um à direita e o outro à esquerda. E essa foi uma visão muito equivocada do discipulado cristão, que ainda nesses nossos dias é alimentada por muitas pessoas e que faz com que as pessoas aspirem por poder. E todas as vezes que as pessoas na vida cristã, na caminhada cristã, estão vivendo, aspirando pelo poder, elas erram o alvo e elas têm o potencial de gerar contendas entre os irmãos. Quando na igreja nós aspiramos por poder, saibam que nós estamos plantando uma semente de contenda no meio da comunhão, no meio do povo de Deus. Essa aspiração pelo poder, provavelmente, não era uma exclusividade do Tiago e do João, porque nós lemos no versículo 41, que os demais, que os outros 10, ficaram indignados com eles. Provavelmente porque queriam também essas posições de poder. Provavelmente porque aspiravam uma posição elevada no reino de Deus. Então, nós precisamos pensar muito bem o que é que nós queremos na caminhada cristã. Se queremos a cruz que Jesus nos oferece, ou se nós queremos simplesmente o poder
esteja ele onde estiver. Agora, nós precisamos dizer, no segundo ponto aqui, que a sede, Jesus estava ensinando aqueles discípulos. E hoje nós, a começar dos 11 batizandos, precisam entender isso, porque vocês estão começando a vida cristã de vocês, que o caminho para a honra, ele passa pela cruz. O caminho para a glória passa pela cruz do Calvário. Eu quero dizer a vocês, batizandos, que todo crente, quando se batiza, e nós estudamos isso bastante no dia de ontem aqui na igreja, ele dramatiza a sua morte com Cristo. Ele dramatiza a sua morte para o pecado. Ele dramatiza a sua morte para o mundo. Mas Tiago e João, especificamente, estavam sedentos pelo poder. Eles estavam, digamos, entorpecidos por esse desejo. E eles não estavam conseguindo pensar bem. Talvez por isso, eles foram muito rápidos em dizer a Jesus, no versículo 39, não é? Porque Jesus disse a eles, não é? Olha, vocês beberiam do cálice que eu vou beber? Vocês passariam pelo batismo que eu vou passar? E rapidamente, irrefletidamente, impensadamente, eles disseram, podemos. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão aqui nessa manhã de festas, para nós, para a nossa igreja e para o povo de Deus, muito cuidado com as respostas que você dá a Deus quando Ele te desafia. Se Deus te desafia em alguma questão, se alguma palavra de Deus que está registrada na Bíblia mexe com você profundamente, muito cuidado antes de você responder a Deus. Porque você pode fazer a sua resposta, dar a sua resposta de forma impensada e ignorante, mas Deus vai levar isso muito a sério. Jesus estava interagindo com o João e com o Tiago, com uma espécie de realismo profético, a gente pode dizer. Foi por isso que ele disse a eles, de fato, vocês vão beber o cálice que eu estou bebendo. De fato, vocês serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Porque o discipulado cristão, no qual Tiago e João haviam engajado, quando atenderam o chamado do Senhor Jesus Cristo, cobraria o preço das suas próprias vidas. E no momento certo, eles descobririam isso. Para quem não sabe, João e o Tiago, como todos os demais discípulos de Jesus, eles seriam martirizados. E cada um, de uma forma única, tomaria sua cruz e de lá, e somente de lá, partiriam então para a glória. Glória a Deus por isso. Tiago e João trilhariam o caminho do Calvário. Cada um deles tomaria sua própria cruz e somente então de lá seguiriam para a glória. Na vida cristã, a nossa sina é sempre do sofrimento para a glória. E nós não devemos alimentar expectativas de inverter essa ordem. É sempre do sofrimento para a glória. Agora, o que isso significa? Significaria que a cruz estaria garantida ao Tiago e ao João, mas o poder não como eles pensavam. Não como eles estavam desejando naquele momento. Veja o verso 40. O assentar-se à direita ou à esquerda é prerrogativa de Deus Pai. Pertence àqueles para quem foram preparados. Queridos irmãos, o poder é algo que nos é dado por Deus, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o propósito dEle. E nós devemos ter muito cuidado, muito zelo, quando em alguns momentos da nossa vida nos é concedido poder.
Quando você receber poder e autoridade em algum momento da sua vida, lembre-se que você vai prestar contas desse poder e dessa autoridade que te foram outorgados. Amém? Mas o que estava por trás daquele desejo de poder? Qual era o pano de fundo que levava o Tiago e o João a nutrirem aqueles desejos? Veja o verso 42 na explicação de Jesus. Eles queriam nada mais, nada menos do que exercer domínio, exercer poder sobre outras pessoas. Em outras palavras, eles queriam controlar a vida de outras pessoas, exatamente como os líderes e ditadores do mundo. Essa era a ambição do Tiago e do João. E diante disso, Jesus convoca uma reunião de emergência com os 10 outros discípulos, é isso que a Bíblia nos diz. E ele diz algo que deve ficar guardado na nossa mente, no nosso coração. Ele diz no versículo 43, não será assim entre vocês. Em outras palavras, esse não deve ser o desejo de vocês, essa não deve ser a aspiração de vocês. Como meus discípulos, vocês devem agir de maneira diferente. Agora, o que Jesus queria dizer com tudo isso? Ele queria dizer, de maneira simples, objetiva e direta, que quem quer ser importante deve ter disposição para servir. Ele queria dizer que quem quer ser o primeiro, quem quer ser o number one, quem quer estar no topo, quer ser o top, deve ser aquele que se sujeita aos outros. Na linguagem de Jesus, deve ser escravo de todos. E se houvesse dúvida quanto a esse chamado, entre aspas, humilhante, que Jesus fazia aos seus discípulos, ele se colocou como um exemplo. Veja o versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e promover grande salvação. Glória a Deus! Inclusive desses amados irmãos que aqui estão, e que hoje farão a sua profissão pública de fé. Como Jesus, nós também temos o chamado para servir. Como Jesus, vocês, queridos batizandos, vocês estão recebendo de Deus nessa manhã o chamado para servir. E eu gostaria de repetir, quando um cristão é batizado, quando um crente desce as águas, ele está dramaticamente dizendo, eu estou morrendo para o mundo. E eu estou, a partir de hoje, consagrando a minha vida para Cristo, inteiramente para Cristo. É como se nós disséssemos para Jesus o seguinte, Senhor, eu sou teu, e tu és meu. Eu sou teu, e tu és meu. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu realize na minha vida? Porque até aqui eu fiz as coisas à minha maneira, do meu jeito, conforme os meus planos. Mas a partir de hoje, eu quero saber, com todas as minhas forças, o que é que o Senhor quer que eu faça, como é que o Senhor quer que eu viva. Enquanto nós estamos nesse mundo, enquanto vocês estiverem nesse mundo, vocês devem servir a Deus e doar a vocês mesmos para a glória de Deus. Um dia, diz a Bíblia, nós seremos glorificados. Um dia nós receberemos um corpo glorificado. Mas o nosso lugar lá no reino dos céus é prerrogativa de Deus. Não cabe a mim e a você replicar o que o Tiago e o João fizeram e ficar querendo saber qual vai ser o nosso lugar lá nas regiões celestiais, no novo céu e nova terra. Isso é prerrogativa de Deus. Entregue isso nas mãos de Deus. O que nós devemos nos preocupar no tempo que se chama hoje é o
que eu posso fazer com todas as forças, com todos os recursos, com todas as habilidades que Deus me deu? Como é que eu posso servi-lo melhor? Amém? Mas eu gostaria de mencionar aqui um último ponto, antes de nós encerrarmos. É que Jesus disse aos 10, contrastando com o pedido de Tiago e de João, que eles teriam um poder maior. E hoje, os batizandos vão descer as águas, e eu repito aqui, para que isso fique bem gravado na mente de vocês, que eles vão estar dramatizando a cruz e a morte para o mundo. Mas quando eles emergirem, eles vão estar dramatizando a ressurreição e uma nova vida em Cristo e por Cristo e com Cristo Jesus. E nessa nova vida, é dado a nós, será dado a cada um de vocês, o poder de, na semelhança de Jesus, se tornarem servos de Deus. Pessoas que estarão sempre preocupadas e com essa questão continuamente nas suas mentes: meu Deus, o que é que eu posso fazer hoje para ti? O que é que eu posso fazer que trará honra para o teu nome, que trará glória para o teu nome? O que é que eu posso fazer de forma que na minha vida o teu nome seja grandemente exaltado? Irmãos, esse é um grande poder que foi dado e que é dado aos servos de Deus. Isso é melhor do que os tronos que o Tiago e o João anelavam. Isso é maior do que as glórias e os louvores que nós, porventura, possamos receber de qualquer homem, de qualquer autoridade na face da terra. Não há honra maior do que essa, do que a honra de servir em imitação a Cristo e trilhando o mesmo caminho que Ele trilhou. Glória a Deus! Então eu gostaria de concluir aplicando essa palavra aos batizandos, em primeiro lugar, e a todos nós que estamos reunidos aqui nesta noite. Eu já peço que os irmãos do Ministério do Louvor venham aqui à frente, porque depois desse momento nós vamos adorar a Deus. Enquanto isso, os batizandos e os membros do conselho vão se trocar para se prepararem, para que nós possamos então descer até o tanque que já está pronto ali para nós. Nessa manhã, eu gostaria de propor que diante dessa palavra, que tem como tema o poder de servir, que nós devemos nos decidir quanto a algumas questões. Em primeiro lugar, nós devemos decidir, sob a luz dessa palavra, se nós vamos buscar a nossa glória ou se nós vamos trilhar o caminho da cruz. É uma decisão pessoal, é uma decisão individual. Eu estou entendendo que os 11, depois de 10 horas de comunhão aqui ontem na igreja, estudando a palavra de Deus, comendo um almoço delicioso, né, rosquinhas deliciosas que a Cristina fez para nós, não é? Eu estou entendendo que eles decidiram trilhar o caminho da cruz. E não da autoglorificação. Mas essa é uma questão que nós devemos responder para Deus nessa manhã. Se vamos buscar a nossa glória ou a cruz. Em segundo lugar, nós precisamos decidir se vamos buscar o poder na nossa vida cristã ou se vamos buscar o serviço. Se vamos procurar servir a Deus com aquilo que Ele nos deu, sem a preocupação de buscar o poder para nós mesmos. Também devemos decidir se nós queremos o que Tiago e João naquele momento queriam, e eu penso que depois eles se converteram, e tudo isso mudou na vida deles. Mas naquele momento eles queriam a segurança do trono, porque no trono é um lugar de proteção, é um lugar de visibilidade. Mas o caminho da cruz é um caminho que a gente só tem uma alternativa: confiar em Deus, humildemente.
Não tem outra alternativa. E essa é uma decisão que nós também devemos fazer nesta manhã. Amém? Eu queria concluir ainda com uma quarta aplicação para nós, e é um apelo aos pais e às mães que aqui estão. Porque no contexto dessa passagem, quando essa história é relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós lemos que foi a mãe de Tiago e João que fez o pedido a Jesus, que fez essa intercessão a Jesus. Então, com isso, eu gostaria de fazer aqui uma exortação aos pais e às mães que estão aqui. Muito cuidado com aquilo que vocês estão orando pelos seus filhos. Muito cuidado com o tipo de encorajamento que vocês estão dando a eles. Não alimentem na vida dos seus filhos ambições egoístas, ambições de poder, de triunfalismo, porque esse caminho pode muito bem conduzi-los à destruição. Orem para que a vontade de Deus seja realizada na vida dos seus filhos. Peçam a Deus, no sentido de que o Senhor Deus os conduza no caminho santo dEle. E esse caminho, ainda que aqui e ali seja difícil, será um caminho de muitas bênçãos e de muitas vitórias, e que sem dúvida vai culminar na glória celeste. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Os batizandos estão sendo desafiados a experimentar na vida cristã, e agora eles iniciam, a partir desse marco do batismo, uma vida de serviço a Deus. Isso é poderoso, isso é libertador, liberta do nosso ego adoecido, nos priva de incorrermos em tropeços, em quedas, em pecados, e nos coloca onde Deus quer que nós estejamos. Mas essa palavra que se aplica aos batizandos, se aplica a todos nós, incluindo a mim mesmo. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de experimentar desse poder revigorador do serviço, que nós sejamos revigorados, e que o poder de Deus que do céu vem, e que se manifesta pelo seu Espírito Santo em nós, esteja fluindo todas as vezes que nós estivermos prontos para servir ao nosso grande Deus e aos nossos irmãos que conosco estão, que conosco convivem e com os quais nós relacionamos. Pai Celestial, obrigado por Tua palavra que foi dada aos batizandos e a todos nós que aqui estamos. Esse é um dia alegre, é um dia feliz, é um dia de celebração, e nós te pedimos que o Senhor seja glorificado na vida de cada um destes 11 irmãos. Deus querido, que o Senhor possa conduzi-los a cada passo, a cada momento da vida cristã de cada um deles. E por onde quer que eles passem, que sejam conhecidos e reconhecidos como servos do Senhor, em nome